Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitinho aqui na área. Tudo bem? Como é que vocês estão? Fala pra mim. Galera, a gente vai estar aqui agora falando um pouquinho sobre circunferência, beleza? Relações métricas na circunferência, que é um assunto bem bacana aí dos anos finais ali do ensino fundamental, né? A gente particularmente vê esse assunto ali no 9º ano, ou dependendo do lugar, no 8º ano, beleza? E é um assunto que é muito cobrado em diversas provas militares, tá? Já vi cobrar bem pouco ali na prova de um Enem da vida, né? Mas o universo militar, de uma forma geral, IME, ITA, SPSEC, AFA, né? Gosta muito desse assunto de relações métricas na circunferência. Em alguns livros, esse assunto ele é chamado como potência de ponto. Também você pode encontrar dessa maneira, beleza? Então, vem aqui na tela. Vamos falar aí um pouquinho aí, né, das relações métricas na circunferência. Te convido a me seguir aí no Instagram, tá? @prof.vitinho. E lá eu posto esses teoremas, eu tenho essas demonstrações, eu tenho esses tópicos aqui bem legais de geometria, que tá lá, se você quiser dar uma olhadinha na demonstração, fortalecer aí, tamo junto, beleza? Então, vamos embora. Vou sair aqui da tela, vamos deixar só a mesa pra gente trocar uma ideia bem rápida. Vou botar eu aqui no cantinho, esse cantinho aqui. Beleza. Foi. Então, vem comigo, pessoal. O que nós temos ali? Bom, as relações métricas referentes à circunferência, elas são importantes porque elas permitem que nós possamos aí calcular, né, medidas desconhecidas de segmentos formados pelo encontro de retas. Que tipos de retas? Retas secantes, tangentes ou cordas em uma circunferência. Então, lá na aula de circunferência, a gente viu o que era retas secantes, retas tangentes e cordas, perfeito? Né? Essas relações baseiam-se em multiplicações de segmentos internos e externos para encontrar o valor dos lados. Ou seja, a gente basicamente vai encontrar três relações. Nós temos cruzamento entre duas cordas, nós temos dois segmentos secantes partindo de um mesmo ponto e temos ali um segmento secante e um segmento tangente partindo de um mesmo ponto. Vamos fazer a demonstração dos três para você ver como é que isso ocorre, beleza? Então, olha aqui o primeiro. O primeiro caso é o cruzamento entre duas cordas. Se a gente tiver uma circunferência e duas cordas estiverem cruzando, não necessariamente no centro, não precisa ser no centro, tá? Essas cordas podem estar em qualquer lugar da circunferência. Eu posso dizer que o segmento AP vezes PC é igual a BP vezes PD. Beleza? Então, isso aqui é uma relação. Beleza? É uma relação métrica na circunferência. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha ali, eu posso dizer que 6 vezes x é igual a 24 vezes 8. De tal maneira que 6 vezes x é 6x, 24 vezes 8, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 6 e vou passar para cá dividindo, tá? Ele está ali multiplicando, eu vou passar dividindo, ou dividir por 6 ambos os lados. 24 dividido por 6 dá 4. Beleza? Portanto, 8 vezes 4, 32. 32. Beleza? Tranquilidade. E a constante de proporcionalidade nessas cordas, perceba que essa corda, 6, ela é 1/4 desse pedaço. 6 é 1/4 daquele pedaço. Assim como o 8, ele é 1/4 de quem? De 32. Essa é a minha constante de proporcionalidade. Certo? Coloquei eu aqui no cantinho. Beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí. Pronto. Para não atrapalhar vocês, né? Foi. Beleza. Vamos lá. Vamos demonstrar de onde que surgiu essa propriedadezinha, tá? Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou até aumentar essa figura para deixar o máximo maior aqui, né? De uma forma maior para vocês. Deixar esse segmento aqui um pouco maior. A gente tem que chegar nisso. Agora vamos entender de onde que surgiu. Beleza? Então vamos lá. Ó, o que eu posso fazer aqui? Tá?
veja bem, esses dois triângulos aí, eu posso traçar aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa, e aqui oposto a alfa, eu também tenho um alfa. Aqui, então, eles são opostos pelo vértice, pelo ponto P. Então, aqui, ó, no ponto P, eu tenho ângulos que são opostos pelo vértice, tá? Então, eu posso dizer assim, ó, posso dizer que A, nesse triângulozinho aqui, ó, olha só, aqui eu vou fechar um triângulozinho, beleza? E aqui eu vou fechar um triângulozinho. Show! Então, eu tenho que nesse triângulo APB, o triângulo APB, beleza? APB é congruente ao DPC, que a gente chamou de alfa. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Show de bola. Beleza? Tranquilo, né? Bem suave. Aqui eu tenho um ângulozinho que eu vou botar numa cor vermelha, que eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. Beleza? O beta, esse ângulo beta, ele determina o arco BC. Se vocês olharem bem, ó, o meu beta, que está ali no vértice A, então ali no meu vértice A, eu tenho um ângulozinho beta, ele determina o meu arco de medida BC. Mas aqui no vértice D, eu também tenho beta. Porque ele também determina o mesmo arco BC. Então, o ângulo A e o ângulo D, eles são congruentes, eles medem beta. Determinam o mesmo arco BC. Então, esses dois ângulos são congruentes. Beleza? São congruentes. Aí, olha só. Olha para esse ângulo aqui agora, que eu vou chamar de azul. Esse ângulozinho de azul, nesse triângulo, que eu vou chamar de θ, determina o arco, olha só, o arco AD. Mas aqui no vértice B eu também tenho θ, porque eles também determinam o arco AD. Quando eu falo determina, é quem que o ângulo está enxergando. Então, ó, o θ, ele enxerga o arco AD. O θ enxerga o arco AD. Tudo bem? Então, eles têm a mesma medida. Beleza? Show de bola? Então, posso escrever isso aqui também. Eu posso dizer que C é congruente a B, que é igual a θ. Determina o arco AD. Beleza? Com isso, eu posso dizer com tranquilidade que o meu triângulo APB, ele é semelhante ao meu triângulo DPC. Eles possuem três ângulos em comum: ângulo, ângulo e o ângulo adjacente. Beleza? Então, vamos olhar para esses ângulos, ó. Olha só. Quem que o θ no pequenininho? Esse aqui é o triângulo 1 e esse aqui é o triângulo 2. Então, vamos comparar. No triângulo 1, ó, quem que o θ enxerga no triângulo 1? θ enxerga AP. Beleza? Quem que o θ enxerga no maior, que no triângulo 2? Ele enxerga PD. Pronto. Beleza? Quem que o vermelhinho enxerga no o ângulo beta, que é o vermelhinho? Esse ângulo vermelhinho aqui no triângulo 1, ele enxerga BP. Certo? E o ângulo vermelhinho no triângulo 2, ele enxerga PC. Pronto. Acabou o problema. Só a gente multiplicar cruzado. AP vezes PC é igual a PD vezes BP. Beleza? E aí a gente chegou exatamente na nossa relação, que era o que a gente queria, né? Então, tá aqui, pessoal. Essa é a demonstraçãozinha. Beleza? Segundo caso que nós temos aí, né? O nosso segundo caso são dois segmentos secantes, tá? A uma circunferência partindo de um ponto R. O que nós temos ali? Nós podemos dizer que RP tudo
multiplicado por RQ, que é esse pedaço, é igual a RT multiplicado por RS. Beleza? Então, isso aqui é outra relação métrica importante. RP vezes RQ é RT vezes RS. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui? Olha só. Eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Eu tenho que x, que é esse pedacinho pequeno, multiplicado por tudo, que é x mais 42. É igual a esse pedacinho pequeno, que é 10, multiplicado por tudo, que é 30 mais 10. Eu vou botar 30 mais 10 para você lembrar que é tudo. Beleza? 30 mais 10, mas você sabe ali que é 40. Mas eu vou colocar 30 mais 10. Show! De onde eu tenho que x vezes x é x ao quadrado. X vezes 42 dá 42x. E aqui eu vou ficar com 40 vezes 10, 400. Pessoal, aqui eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau. X ao quadrado mais 42x menos 400. Onde as minhas raízes, aí a gente pode resolver essas raízes aqui, que a gente vai encontrar, ó, por soma e produto, soma menos B sobre A. Lembra das relações de Já? Soma menos B sobre A. Então, a soma vai dar menos 42 e o produto C sobre A. C sobre A. Meu C ele é negativo, né? Produto C sobre A. Então, C sobre A. Essas relações de Rá são muito boas. Então, menos 400. Então, veja bem. Dois números que se eu somar dá menos 42 e multiplicar dá menos 400, só pode ser menos 58. X1 e X2. Menos 50 mais 8, menos 42. Menos 50 vezes 8 dá menos 400. Então, a gente utilizou isso soma e produto para achar as raízes, X1 e X2. Bom, como eu não posso ter uma medida negativa, então a minha medida x vale 8. Beleza? Tranquilidade, questãozinha boa. Agora, essa é a parte legal, né? A gente precisa demonstrar de onde que veio isso daí. Quando a gente tem um ponto exterior. Então, vem aqui comigo. A gente precisa chegar nessa formulazinha. Beleza? O que a gente pode fazer? Eu vou aumentar essa tela aqui, que eu vou traçar duas cordas. Eu vou aumentar isso aqui para vocês. Vamos lá. Vou aumentar isso aqui, vou deixar bem grandão para vocês verem o que eu vou fazer. Olha lá, já vou aproveitar e aumentar o outro aqui também. Nossa terceira demonstração. Beleza? Então pronto. Olha só. Aqui, como que a gente então faz para chegar nessa relação métrica? Eu vou traçar duas cordas para vocês aqui, ó. Vou traçar a corda. Então, ó, traçamos as cordas. Quais cordas? Essa aqui, ó, TQ, essa corda aqui, de T até Q, né? E de P até S. Deixa eu só usar uma outra cor aqui, diferente. Vou usar aqui um azul também. Não, azul não. Vou usar um verde aqui, ó. Pronto. De T até Q é uma corda. E a gente vai usar aqui, ó, de P até S, outra corda. Beleza? Traçamos essas duas cordas. Então, TQ e PS, né? PS, isso mesmo. PS. Show de bola. Beleza? Esses dois triângulos aqui, queria que vocês reparassem bem, ó. Mas o triângulo RPS, ele é, olha só, semelhante. Ele é semelhante, RPS, ele é semelhante ao triângulo RQT. RQT. Por quê? Eles possuem um ângulo em comum, ó, que é esse ângulo aqui, ó. O ângulo R. Vou chamar esse ângulozinho R aqui de alfa. Vou chamar de alfa. Alfa. Então, eles possuem o ângulo R em comum. R é comum. R é comum. E onde esse R a gente chamou de alfa. Beleza? Chamamos de alfa. Beleza? O que mais? O que nós temos ali? Né? Nós podemos ver que esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de
beta. Esse ângulo aqui é beta. Beta determina o arco QS. É que ele enxerga. Beleza? Mas aqui eu também tenho beta. Porque esse beta também enxerga o arco QS. Então eu posso dizer que o ângulo P ele é congruente ao ângulo T, que nós chamamos de beta, pois eles determinam o mesmo arco QS. Eles determinam o arco QS. Beleza? Então, pessoal, olha só. Se eles já possuem dois ângulos em comum, que era o alfa e o beta, né? Esses dois triângulos já têm dois ângulos em comum. Se eles têm dois ângulos em comum, força o terceiro ângulo a ser igual. Então, o nosso terceiro ângulo, eu vou colocar aqui, no vértice Q, esse ângulo aqui ele também vai ser igual, já que ele já tem dois ângulos iguais, força o terceiro ângulo a ser igual. Beleza? Semelhança de triângulos. Então, nós temos então ali que o Q também é comum. Q é comum, vamos chamar esse Qzinho de θ. Pronto. Igual a θ. Beleza? Agora a gente pode montar aí as relações métricas, né? Já que a nossa semelhança de triângulos, já que eles são semelhantes. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar aqui para o triângulo RQT. Olha só, quem que o θ enxerga nesse triângulo aqui? No RQT, no maior, né? Quem que ele enxerga? E aí, o que a gente pode fazer? Ó, o θ aqui, ele enxerga tudo. Ele enxerga que, ó, no triângulo RQT, o meu θ está enxergando tudo. Ele enxerga o pedaço RT. Ele enxerga tudo. Já o θ no outro triângulo, já o θ no outro triângulo, no triângulo RPS, que seria esse mesmo aqui, ó. Aqui também é θ, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Lembra? Já tem dois ângulos iguais, que era o beta e o alfa. Então, força o terceiro ângulo a ser igual. Aqui também vai ser θ. Já o θ nesse daqui, quem que ele enxerga? Ele enxerga tudo lá em cima. Tudo lá em cima, que é de R até P. Pronto. De R até P. Beleza? Tranquilo, né? Show de bola. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. No nosso primeiro triângulo, o beta, ele enxerga, quem que o beta está enxergando? O beta enxerga RQ. E o beta no de cá enxerga RS. Pronto. Agora é só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu vou ter que RP vezes RQ é igual a RT vezes RS. Pronto. Demonstramos. E aí, acaba a minha demonstraçãozinha. Show de bola. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Beleza? Relações métricas aí na circunferência. Talvez você tenha estudado isso aí nos triângulos, mas não tenha visto na circunferência. Beleza? E o nosso terceiro caso é esse aqui, pessoal. Segmento secante e segmento tangente. Vamos lá. Secante é porque toca em dois pontos. E tangente é porque essa reta aqui, RP, ela faz um ângulo de 90 graus com o centro da circunferência, tá? Então, essa RP, ela é uma reta tangente. O que diz, então, essa relação métrica? Eu posso dizer que PQ ao quadrado, tá? PQ ao quadrado, vou colocar assim, esse pedaço ao quadrado, ele é igual a tudo, PS, vezes esse pequenininho, PR. Então, PQ ao quadrado é PS vezes PR. Essa é outra relação métrica bem interessante, beleza? E muito tranquila de demonstrar, você vai ver. Então, eu posso dizer aqui, ó, que nesse exemplo, eu posso dizer que x ao quadrado
ele é igual a 18 vezes 6, ou 6 vezes 18, perfeito? X ao quadrado bom, 18 vezes 6 dá, 8 vezes 6 dá 48, vai 408, beleza? Portanto, meu x é raiz quadrada de opa, tem alguma coisinha errada aqui, ó, se liga, x ao quadrado é tudo 18 mais 6, beleza, que é 24, beleza, 18 mais 6, vezes o pequenininho que é 6, agora sim, 24 vezes 6 dá 6 vezes 4, dá 24, vai 2, 12, dá 144, raiz quadrada de 144, resultado disso aqui, 12, então esse é o meu xzinho, beleza? Então tem que pegar o pedacinho inteiro. Bora demonstrar isso aqui? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode traçar o mesmo esquema que a gente fez na demonstração anterior. A gente pode traçar duas cordas. Então, posso vir aqui traçar uma corda QS. Aqui assim, uma corda QS. E vir aqui e traçar uma outra corda. Deixa eu pegar uma cor roxa. QR. Aqui assim, ó. Beleza? Então, nós traçamos duas cordas. Então, traçamos as cordas. E aí você pode treinar isso em casa depois, tá? As cordas QR e QS. Show de bola? Quando a gente traçou essas cordas, a gente pode ver que esses dois triângulos, eles são semelhantes. E eu vou te mostrar o porquê. O triângulo, esses dois triângulos, né, que eu coloquei aqui na figura. Então, esse triângulo PQR, ele é semelhante ao triângulo RQS. Por que esses dois triângulos, beleza? Eu vou te mostrar aí por que esses dois triângulos eles são semelhantes, tá? Esses dois triângulos aqui, ó, é tudo, tá? É o triângulo. Eu vou ter que colorir, não vai ter jeito. Esse triângulozinho aqui, ó, esse aqui, esse triângulozinho aqui e o triângulo todo, triângulo grandão, né? Esse aqui, ó, ele é semelhante ao triângulo grandão, QPS, PQS. Por que eles são semelhantes? Olha só, eles possuem o ângulo P em comum, que eu vou chamar de alfa. Então, o P é comum. E eu vou chamar esse Pzinho aí de alfa. De boa, né? Já que, né, eles possuem esses dois ângulos aí em comum. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um rabiscozinho aqui para você ver os arcos que eles enxergam. Beleza? Ó, esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de beta. E esse beta, ele enxerga esse arco aqui, ó. O arco QR. Beleza? O arco QR. Beleza? Show de bola. E esse ângulozinho que tá por aqui, deixa eu ver como é que eu vou colocar ele. Fazer um pouquinho maior. Aqui assim, ó. Vou fazer assim, ó. Vou puxar aqui assim, ó. Pá. Fazer eles bem grandão aqui para vocês. E aí eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui uma reta azul. Esse é um pouquinho mais chatinho de visualizar, mas vocês vão ver. Ó, esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de roxinho, esse ângulozinho que tá aqui, ó. Esse que tá aqui, que eu vou chamar ele de θ. Beleza? Θ não, de beta. De beta. É o mesmo daqui, ó. É o mesmo beta daqui. É o mesmo beta. Beleza? Esse beta, ele enxerga esse arco QR, que eu mostrei para vocês aí. Ele enxerga esse arco QR. Tá? QR. O arco.
Ele enxerga o arco. Aqui também é beta. Beleza? Aqui eu tenho o alfa, que é em comum, tá nos dois triângulos. Alfa, que está aqui no meu ponto P. Beleza? E aqui o meu ponto S. Show de bola? E aqui é o seguinte, ó, ele já tem dois ângulos em comum. O beta e o alfa. No grandão tem o beta e o alfa. Então, esse ângulo que está aqui, que eu não sei o nome, posso chamar ele de θ, se eu quiser, né? Nesse triângulo PQR, θ, ele vai ter que ser o mesmo do grandão. Então, ele vai ter que ser o mesmo daqui, ó. Tudo isso aqui também vai ter que ser θ no grandão. Beleza? Então, é isso que a gente vai ter. Vamos montar, então, a nossa semelhança de triângulos. Então, veja aqui. Bom, já que o P é comum, eu tenho que em S e Q são congruentes, tá? S e Q são congruentes. Vou escrever isso aqui. S é congruente e a gente chamou esse cara de beta, pois eles determinam o arco QR. Beleza? E aí, já que eles possuem dois ângulos em comum, forço o terceiro ângulo a ser comum. E esse terceiro ângulo é o R. Ele é congruente ao Q. Tudo bem? Beleza? É congruente ao Q. Show de bola. Ou, se você quiser chamar assim, ó, PRQ, chapeuzinho no R, é congruente, tem a mesma medida, tá? Que SQP no grandão, no triângulo grandão. Então, é o nosso critério, né, de semelhança. Ângulo, força o terceiro ângulo a ser igual. Show de bola? Com isso, a gente pode montar aí as nossas semelhanças de triângulos. Vai ficar assim, ó, se liga. Vem comigo. Nesse primeiro triângulo aqui, no pequenininho, o alfa enxerga QR. Né? Vou colocar o alfa aqui enxergando QR. Né? Vou colocar alfa, vou colocar assim, alfa enxerga QR. Pronto. No grandão, o alfa enxerga QS. Pronto. Agora vamos lá. O beta no pequenininho enxerga RP. O beta no grandão enxerga QP ou PQ. Beleza. O θ no pequenininho enxerga QP. E o θ no grandão, que é tudo, enxerga PS, tudo. PS. E a gente pode olhar só para esse pedaço aqui, ó, da igualdade e faz cruzado QP vezes QP ao quadrado. Show. E aqui RP ou PR vezes PS. Então tá aqui, ó. PS vezes PR ou RP, né? PR. Pronto. E aí a gente fica com o teorema demonstrado. Beleza? Bacana, bacana, bacana. Tá ali bonitinho. Deixa eu sair do cantinho. Né? Vim pra cá só deixar a mesinha para ficar bonitinho para vocês. Beleza? Então, sai todos por semelhança de triângulos. Agora, você tem que ter uma noção ali de medida de arco e comprimento de arco, né? Quem que o ângulo enxerga, o arco que ele está definido. E para isso, você olha as nossas aulas lá de elementos na circunferência. Ângulo inscrito, ângulo central, ângulo de segmento, ângulo excêntrico, ângulo excêntrico interior, excêntrico exterior, beleza? São essas definições aí. Galera, é isso. Um forte abraço para vocês, tá? Vou finalizando então por aqui a nossa aulinha, tá bom? Um grande obrigado para vocês, bons estudos, tá? Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu? Então, tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.